Boa tarde, pessoal. Nós somos o grupo 2 de prática de eletromagnetismo. Esse nosso grupo, né, tem o Arthur Navarro, o Arthur Grimel, o Gabriel Evangelista, eu, o Thiago Ribeiro. Pode passar? Bom, nosso experimento, vamos fazer hoje o vídeo em grupo sobre o experimento 5, né, sobre as antenas. E, bom, o que a gente vai falar? As antenas são dispositivos responsáveis por converter sinais elétricos em ondas eletromagnéticas, né? Elas fazem isso de vice-versa, no caso. Permite a transmissão sem fio, né? E elas são componentes essenciais em sistemas de telecomunicações, né? Como televisões, Wi-Fi, rede celular e a internet das coisas, né? O IoT. Pode passar? Agora, Segmento na teoria, que eles estavam falando das antenas, elas nada mais são do que ferramentas que a gente usa que podem ser divididas nos seguintes dois tipos, as receptoras e as emissoras. Esse papel é o mesmo. A lógica é a mesma, na verdade. Né? As emissoras são antenas, são ferramentas que recebem um sinal digital, um sinal elétrico, né? E vão emitir esse sinal em forma de onda eletromagnética, né? De radiação. E aí, a outro termo habitual, que a receptora vai pegar esse sinal eletromagnético, essa radiação, e transformar em um sinal digital, sinal elétrico. Então, como o Thiago falou, elas são as principais responsáveis pela comunicação sem fio, né? Ferramenta imprescindível para a evolução da humanidade. E a gente trabalhou na montagem de uma delas, mais especificamente na antena V-Quad. E ao invés de fazer uma transmissão mais geral, né, ampla, ela foca a transmissão em uma direção específica. E aí o sistema vai foi ampliado, né? Aqui tem um gráfico de duas antenas. Essa aqui é uma antena convencional normal. Como vocês podem ver, ela, a emissão dela é bem abrangente, tanto no eixo Z quanto no eixo XY, né? É, todos os eixos. Menos no eixo Z, mas como vocês podem ver, ela é mais aberta, assim, forma de círculo e tal. E já a biquad, como vocês podem ver, é focada para uma direção. Então aqui vocês podem ver que a parte da esquerda é bem menor do que a direita, né, diferente da primeira parte. Isso aqui mostra a característica dela, que nesse caso aqui, a antena estaria virada para o lado direito e aí estaria focando toda a emissão de onda eletromagnética dela para esse lado. E essa é a nossa teoria. Vou passar agora para o foi a análise experimental. Não, eu tô falando que tem saudade de jogar. Não, é por nada. Você quer que eu faça o vídeo para você falar? Por que? Não entendi. Não, eu tô falando. Então, a montagem, o que a gente fez? A gente usou um fio de cobre rígido, né? Para fazer o formato da antena de elipse, né? Uma placa refletora, então tem que ter um material como refletor, né? Para receber esse sinal. Um cabo coaxial, que é o cabo que sai do contato da fio de cobre. E um conector, né? No caso, um conector para a gente fazer o contato desse fio de cobre do cabo coaxial para o roteador. E o material de suporte e para essa plaquinha, né? Então, a gente fez. é, tinha que garantir uma distância entre essa antena e a placa refletora. A gente usou um pedacinho de canudo para separar, para não ter esse contato, né? Entre o formato da antena e a saída que vai fazer a emissão do sinal mesmo e da placa refletora. E a gente fez essa montagem e colocou o cabo coaxial conectado diretamente no roteador, né? Para garantir que o sinal saia do roteador e não tenha nenhuma, não tenha um escape, né, ou conexão, né, da placa refletora. Pode colocar o play tirar o som também. Não, é por nada. Consegue tirar o som? Ah, tá. Tirar o áudio só. Não dá para explicar.
Clica com o botão direito no vídeo mesmo. Não, não, só sair da apresentação, sair da modo apresentação. Isso. Clica em cima do vídeo, tem lá em cima do Canvas o símbolozinho de som, só baixar para 0. Como está mostrando no vídeo, o professor colocou no celular o Wi-Fi Analyzer, que ele identifica a rede. No caso, a gente conectou um modem D-Link nessa antena e colocou esse Wi-Fi Analyzer para ver a força desse sinal, né? Quando a gente coloca ele atrás da antena, como a antena direciona esse sinal, a medição vai estar baixa. A gente coloca o celular na frente da antena, né, na direção, né, que está se emitindo esse sinal. Dá para ver no vídeo que aumenta a força do sinal, né? Então, o sinal está bem concentrado. Tem um tempo de atualização, né, da medição, ele vai aumentando. Ou seja, mostra que a gente concentrou o sinal que está sendo emitido pelo roteador, né, na direção que está apontada a antena. Né? Então, já dá para ver que aumentou a medição, né, do Wi-Fi Analyzer. Essas forças são em decibéis, né, a força do sinal. Pode seguir. Próximo. Agora, lembra? Bom, então, para concluir, a gente viu, né, agora com essa. Olá a todos, eu sou o Gabriel, da turma 2, né, perdão, do grupo 2, da turma de terça-feira de eletromagnetismo, professor Gerardo. E no caso, agora a gente vai simular, né, o quinto experimento de grupo, que é uma antena biquad, que será desenvolvida futuramente. Inicialmente, necessita criar uma aba de trabalho, né, no HFSS, que trabalha com antenas em si. Então, vamos lá. A antena biquad, né, para seu funcionamento em si, tudo, ela tem uma base, que é como se fosse qualquer outra antena, né, tem a base dela, e ela tem a própria antena em cima, que ela precisa ter essa diferença de potencial para ter corrente passando e sim funcionar, né. Então, para isso, vamos começar com a base. Essa base em si, ela depende da dimensão do que você vai trabalhar, de geometria, isso e aquilo. Com base na geometria que vamos trabalhar na matéria, né, que são como se fossem dois losangos deitados, a antena, e na frequência, que são de 2.4 MHz, 2.400 MHz, né, 2.4 GHz, no caso, a gente já tem a gente, por meio de um softwarezinho, tudo conseguiu ter as dimensões dela. Então, vamos tirar essas dimensões. Então, inicialmente, ela tem 61.2, 122.5 e 1.17 de espessura. Essas são as dimensões da base. Um minutinho, que esse problema aqui de vez em quando acontece no meu OneSoft. É só deletar, opa, e dar um Ctrl Z. Prontinho, resolvido. Beleza. É só um problema de visualização, não tem nada realmente de problemático nisso. Então, tendo aqui a base, agora, para facilitar o meu trabalho em si, aqui, né, é a origem e aqui é o centro dela. Eu vou pegar o centro e mover para a origem. Por quê? Porque agora eu vou ter que fazer o dimensionamento da antena. E para isso, eu posso considerar, já que agora eu estou na origem, né, posso considerar que daqui para cá, como no X ela tem 60, vai ter 30 menos 30. 60 menos 60, e assim sucessivamente. Então fica muito mais fácil para eu conseguir trabalhar. Então, agora a gente vai criar o cilindro como se fosse a base da antena, que tem a plaquinha, a base que vai em cima. Vamos começar aqui. Ele tá meio, digamos assim, bruto, né? Mas é por conta que agora a gente vai colocar os parâmetros. Ele tem que ter 1.17 dividido por 2 por 16.442 de altura. Eu estou olhando aqui para o lado que eu tenho aqui já, né, com os valores em si anotados. Tendo agora a basezinha, só confirmar se ele está 000, calma aí, 000, perfeito. Eu vou iniciar agora o design da antena biquad. Para isso, eu vou pegar o eixo Z
peço perdão, vou pegar o eixo Z, que fica mais fácil de trabalhar, e usar a ferramenta de linha do próprio OneSoft. Então, pegar aqui na origem do tubinho, vamos lá. Fiz aqui, né? Pá, pá, pá. Agora vamos para o outro lado. E vamos fechar. Dá um done. Ótimo. Então, nós temos aqui a linha. E como vocês podem ver, ela tá bem estranha. Por quê? Agora com a linha desenhada e os parâmetros, a gente consegue definir melhor. Só que antes, aqui é só uma linha. Ela não tem espessura, não tem nenhum tipo de geometria, como se fosse um guia. Então, para isso, eu vou aqui, né, nas configurações do Create Polynomial. Aqui no Type, ele está como none, vou dizer que é um cilindro. E a espessura dele vai ser, no caso, diâmetro dividido por 2. Diâmetro este, que é o mesmo diâmetro da nossa step, né, da nossa barrazinha. Por causa que ela por si só é a mesma, né? É um cabo só, toda antena com a base dela. Certo? E aí agora vocês conseguem ver, né, que ele criou uma geometria mesmo. Certo? Tendo a geometria criada, tudo, vamos agora para os pontos. Aqui, 0, pontos. Perfeito, que quer dizer que ele começou ali na altura, ótimo, sem nenhum problema. Agora a gente vai para o ponto 2. O ponto 2 em si, ele vai ser de 21.225. Deixa eu arrumar aqui rapidinho, que dá com 2 pontos. Por 20.775 e 16.42. Beleza? Aplicar. Ok. Agora vamos para o ponto 2. Percebam que no ponto 2, na linha 2, no segmento 2, o ponto 1, ele é o final. Ele é o ponto 2 do segmento 1, porque como eles estão ligados um no outro, eles vão se adaptando, então ele vai meio que se autocorrigindo para a gente não ter nenhum. Autocorrigindo ali, para a geometria ficar simétrica. Isso é possível porque ele está fechado. Se ele tivesse aberto, ele não estaria se ajeitando assim. Então aqui a gente mantém 16.42 de altura nesse ponto. A gente vai para 41.55 e no x igual a 0. Ok. Então, aqui linha 2 feito. Agora a gente vai para linha 3. A linha 3 ela vai ter menos 21.225 por 20.775 por 18. Este 18 é porque, se você pegar aquele 1.17, mais ou menos ali, você subir ele, somar, né, com esse 16, ele vai dar próximo ao 18. Então, basicamente, a gente só fez um arredondamento para dizer que aqui tem antena, aqui tem outro par da antena, e ela fez isso, né? Antena na base 16 a 18. Tá um pouquinho acima dela. Aqui, mais ou menos assim. Beleza? Então, linha 3 feito. Vamos para a linha 4. A linha 4, ela é 21.225, 20.775, 18. Certo? Agora vamos para a linha 5. Linha 5, 18 de altura. Menos 41.550. Linha 6, 16.42 de altura. Isso porque agora eu quero falar para ela que volta, né? Que ela, para não fechar aqui e ficar longe, vai voltar ponta a ponta.
por menos 20,775 por 21,225. Apply, ok. E agora, né, colocando todas essas coordenadas e tudo mais, nós temos aqui a nossa geometria da antena bicode feita, com os losangos dimensionados corretamente e a toda a base em si. Perfeito? Agora, para continuar, vamos só selecionar tudo isso. A gente vai dar um assign de material. O material utilizado será cobre. Opa, um minutinho, deixa eu... Beleza, estamos utilizando cobre, deixa eu dar uma... Ok. E por questão né, questão de design em si, deixa eu só ver aqui. Pá, pá, pá. Não, vai estar então aqui. Alterar a cor de cobre mesmo. Apenas para ficar um pouco mais didático também. Vou deixar você com a cor um pouquinho diferente. Certo? Então aqui a gente tem a antena com a base dela, já com material de cobre. Agora futuramente né, a gente vai precisar fazer quase como um recortezinho aqui, que ele vai significar como se fosse o fio de ligação, né? Que vai fazer a ligação da antena com a base da antena. Ah, aqui. Não, pera. Ver se eu consigo pegar aqui. Hum. Isso aqui é realmente um pouquinho chato, que eu tenho que achar o ponto certinho dela. Não, então vamos aqui mesmo. Tá. Aí você mesmo, deixa eu ver se está na geometria, tá? Então, a gente agora desce, tá um pouco depois da base, certo? A gente vai aqui em Station Port, Modal Lamp Port, Lamp 01, ok, que é como se fosse a ligaçãozinha mesmo, né? Next SATA, ok, New Line. Definindo essa linha, a gente vai criar uma linha que vai seguir toda esse lamp que foi feito. E ela vai ser como defined, next, distância e perfeito. Então aqui a gente tem como se fosse a impedânciazinha, né, da comunicação e afins para ligar. Show. Beleza. Tendo isso feito, agora a gente vai definir a condição de contorno, né? No caso, a boundary layer aqui, vamos usar o padrão offset de 170, acho que 170 é legal, para todas as direções, então ele criou, né? Perdão, aqui o offset, ou a condição de contorno com base em um offset, né? Então quer dizer que do centro até aqui ele tem 170, 170, 170. Vamos alterar o material da região. Vamos utilizar o ar. O motivo disso, os testes serão feitos no ar atmosférico. Então, né, tendo definido toda essa parte, agora a gente vai descer aqui em resultado. Não, perdão. Então, gente, definimos aqui, né, como o ar a região. Peço perdão aqui.
Com a região definida como A, a gente tem que falar que nessa região ela possui condições de contorno para ter essa troca, né, de comunicação e afins. Tendo em vista que é uma antena, então nós trabalhamos na parte de pela radiação, né, raios eletromagnéticos. A gente vem aqui, vamos em Boundary Layers, Assign Radiation, radiar. Vai ser o nome da nossa radiação. Tendo o radiar definido, nós vamos agora trabalhar no que diz respeito os resultados nesse que vamos ter, né? Então, podemos ter os dados em 3D e ele vai buscar de 0 até 360, certo? Então, basicamente, eu estou falando o que aqui para o software? Que nessa radiação eu quero saber o comportamento dela do ponto 0 a 360, tipo, dando uma volta. Então, ele vai pegar em φ, que é nesse sentido aqui, e em θ, que é esse sentido aqui. Então, é uma bola que ele vai trabalhar. Certo? Opa, perdão. Esqueci de alterar aqui também. Estava só 180. Então, ok. E também agora a gente vai dizer para o nosso sistema que também eu quero trabalhar no, no 2D. E para 2D, 0, 0. Isso quer dizer o quê? Que meu φ ele vai estar assim, né? Para dizer que o tá aqui, né? O sistema de coordenadas. Então, meu φ ele não vai ter desfasagem, então ele vai ser reto. E o meu θ, que seria para cá, ele também vai estar só defasado de 180 graus. Então, nesse caso, menos 180 graus. E assim, a gente tem a base daqui e a base daqui. Aqui e aqui. E aí, opa, deixa eu só colocar aqui o 2D. Bem, tendo definido as radiações, agora a gente vai arrumar no setup colocando a nossa frequência, que vocês se lembram, né? Que é 2400 GHz, megahertz que eu havia comentado anteriormente. Ok. Então, pá, ok. Então, validação, pá, tá com um errozinho no modelo 3D. Bem, gente, voltando aqui, vocês viram que deu aquele errozinho da check, eu tava verificando o modelo. E o problema foi porque eu não uni eles. Então eles não estavam unidos, por isso que não foi possível. Tava dando errozinho. Mas agora provavelmente deve resolver isso. Certo, certo. Já temos aqui 2D, 3D, toda aquela que a gente definiu anteriormente. E também a gente. Aqui no setup vamos definir como setup 1. Perdão. Aqui no setup 1 definimos com 2.4 GHz. Ou 2.400 MHz. Deixa eu dar um OK aqui, deve abrir outra tela. Não, não abriu dessa vez. Show. E agora a gente vai iniciar a nossa análise. Bem, gente, então voltando aqui, né? Terminamos de rodar a simulação. Como vocês podem ver, os logs aqui, né? Deram tudo tranquilo, sem nenhum problema. Isso é sempre bom, né? Antes de rodar a simulação, como eu tinha feito lá, dar aquele check, porque eu vi que tinha um errozinho. E aí eu resolvi ele usando o Night, beleza. Então, tendo a simulação rodada, agora a gente vai os próprios resultados, né? Então, para isso, vamos usar um far field, né? Buscar o padrão de radiação em dB, geral report. Como vocês podem ver, daqui, né, de 0 até 360, por causa que ele vem aqui, né, de 0, 180, 0, 180. E
Se eu quiser, por exemplo, aqui, deixa eu tirar isso aqui daqui. Fazer um Far Field Report do report polar dos DBs, que ele vai para 3D. A gente tem outro, então você consegue ver, né, as partezinhas de ganho da antena, os focos principais da antena, né, que foi o que a gente comentou no próprio vídeo, né, do... de como funciona, que ela tem essa ponto focal dela. Deixa eu voltar aqui pro animation, não, results. Deixa eu voltar aqui pro 2 magnitude. Deixa eu achar aqui o ganho total, nitidez, ódio, LDB. Então, o 3D, vamos para o 2D, né? Continua aqui nesse ponto focal. E bem, essa foi a simulação da antena biquad do nosso sistema. Deixa eu voltar aqui para nossa antenazinha. Ah, esquece, não vai querer, não quer voltar não. Mas essa foi a nossa simulação, né? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. A gente conseguiu com a simulação, né? Ver a teoria e a prática, né? Tanto no experimento prático quanto tanto com a simulação, né, da antena biquad. E a gente pode ver, né, que os princípios do eletromagnetismo de antenas está muito relacionado com a geometria, né? A geometria da antena ali e também relacionado ao material, que, né, dependendo ali do material, ela passa ou não. E é isso. Durante a montagem a gente viu, né, que é possível observar como a dimensão de tudo modifica e é isso, né? Pessoal que trabalha com antenas no grande geral tem que ser bem esforçado, né? Agora vamos abrir agora a parte do pessoal todo conversar e vamos Claro, discussão. para a discussão. Então, como a gente viu no experimento, um detalhe muito importante, né, Tiago, que você comentou, a distância da placa refletora para a antena, né? A gente tem que ter a gente colocou um canudo, né, para garantir essa distância, que isso influencia justamente a frequência de operação e o ganho, né? Então, quando você tem a diferença de distância, você consegue alterar esses fatores também, né? É verdade. E também uma coisa da parte de antena que a gente pode ver é que essa parte de telecomunicação, né? A parte bem utilizada em vários aspectos. Porque, por exemplo, assim, uma pessoa que ela vai poder projetar uma antena, ela tem que tomar cuidado que uma antena interfere na outra, um prédio, então o cara tem que fazer um super cálculos lá para dimensionar o tamanho, a angulação, e é um trabalhinho bem assim, desagradável, eu diria. É, tem que ter em mente a distância que você quer atuar, né? A força do sinal, o que tem na frente de anteparo, né? Quem nunca em casa o sinal do Wi-Fi num cômodo tá bom, aí você vai para o outro e sumiu o sinal. Despencou, né? Não tem nada. Talvez você tenha parede de alvenaria, ou fiação elétrica, qualquer coisa que pode atrapalhar esse alcance do sinal, né? Então, que nem o Thiago falou, a programação da geometria, do alcance é muito fundamental para o que você quer alcançar, o seu objetivo, né? Se você quer mandar um sinal, no caso, como o Gabriel já até comentou na aula do satélite, né? De você conseguir ver a qual distância você está, qual que seja a operação que você quer, esses fatores você tem que ter bem pré-definidos antes de construir. Isso, até mesmo, né, continuando um pouquinho do que o Arthur comentou, essa parte de antena é muito, muito importante por causa que no satélite você tem, digamos assim, duas principais tipos de antena, né? Que é uma antena que tem que estar lá no satélite, antena GPS, antena de comunicação, telemetria, essas coisas que não tem como, sem o satélite falar onde ele está, você não consegue saber, não dá para tu ficar rastreando ele, considerando a velocidade que passa, coisas que acontecem lá. Mas também você tem que ter uma antena aqui, que ela tem que funcionar assim. Tipo, não é exatamente um padrão da biquad, como a gente viu,
mas é uma antena que ela necessita ter um foco muito grande, por causa que ela normalmente aponta só para um lado, né? A ideia é você mandar as ondas só para um lado e receber só de um lado, para você ter o maior proveito disso, né? Então, por exemplo, aquelas parabólicas gigantes que tu vê, ela funciona mais ou menos dessa ideia também, da biquad. Um ponto focal que ela manda para aquele lugar e volta. Antenas planas que você usa, isso é GPS, antena GPS normalmente é biquad também que você vê, por causa que não faz sentido seu GPS ficar mandando sinal para baixo, ficar mandando sinal para o lado, ele quer mandar o sinal para cima. Então, é bem interessante que depende da geometria da antena, que a antena é geometria, depende da geometria, do funcionamento e para o projeto em si. Você pode ter uma antena que gira, uma antena que manda para um lado só, que vai para os lados, como o Arthur mostrou lá no início, né, na parte da teoria em si, que uma antena normal, né, ela expande para os lados. A biquad, ela já tem um raio focal. Isso é bem interessante e complicado também de se fazer, né, que tem que ter muito teste e não é tão fácil testar. Arthur, você tá pra escutar não. Thiago, desconectou o fone, eu acho. Tava meio ruim o som, a bateria acabou. Tá um pouco barulho aqui onde eu tô, mas dá pra me escutar? Tá. Tá, vou falar um pouquinho alto. Continuando o que o Gabriel falou, é muito verdade, né? Antena é geometria. Tanto que essa que a gente fez experimentalmente, no, nas instruções de experimento, cada distância, cada medição estava precisa para a gente fazer. Então, que nem o Arthur Guilherme falou, a distância da placa com a antena, a fórmula da antena que é como se fosse um 8 mais reto, né? Os ângulos, a medida de cada areste, tudo é muito importante para fazer com que a antena canalize o sinal. E o que o Gabriel falou, é até interessante a gente ver onde isso aparece em outros cantos, né? Quando a gente estudou sobre lentes, sobre um espelho que é curvilíneo, né? A gente estuda isso, que tem um ponto focal, tem um ponto onde os raios de reflexão convergem, e aí por isso amplia. Então é muito interessante perceber isso mesmo, que a antena é geometria pura. É isso mesmo que o Navarro falou. Ele deu até o exemplo dos espelhos, né? Espelho côncavo, convexo. Se dependendo da forma do espelho, a luz bate, você tem um ponto focal diferente. Ou se você quer ampliar a imagem, reduzir a imagem, você tem um campo de visão maior, você usa espelhos diferentes. Então, geometrias diferentes de espelho, você tem pontos focais diferentes. Geometrias diferentes de antena, você tem pontos de foco de sinal diferentes, né? Então, até para usar como exemplo que o Gabriel falou do GPS, né? Você quer que o sinal do GPS se mande para cima, né? Então, não tem sentido você colocar uma geometria que vai desperdiçar, digamos assim, o sinal, né? Para outros lugares. Então, tudo é uma questão de otimizar para não ter perda de tempo, de cálculo, de custo, né? De produção. Imagina num sistema nuclear, desculpa, militar, né? De verificação de míssil, alguma coisa assim. Tem que ter uma precisão elevada, né? Digamos assim. Tanto que tem essa questão mesmo, que até o Arthur comentou da ótica e tudo, que no final o princípio é o mesmo, né? Por causa que, fisicamente falando, você está trabalhando com ondas, e ondas Então, elas se comportam de um jeito, né? Então, por exemplo, você vê a questão militar, né? Normalmente a parte militar, até mesmo no Gama, quando você passa, você vê que tem aquela bola gigante, né? E um radar. Ali é o quê? Você dentro lá tem uma antena, essa bola gigante ela serve para que o raio, né, o comportamento dessa antena, né, a área de efeito dela seja 360, mas também ao mesmo tempo, se você for em alguns outros, na mesma base, você tem outra antena que ela está parada, que ela fica girando no eixo dela. O porquê? Ela vai ter um ponto cego, sim, só que ela tem um alcance muito maior do que uma antena 360, exatamente por isso. Você cria um ponto focal, você consegue lançar, ou digamos assim, né, a onda dela muito mais longe, consequentemente você consegue ter uma noção do que está passando de uma distância muito maior do que uma 360. Então é muito essa questão de aplicação, a geometria que você quer fazer,
pois é uma área completamente necessária hoje para a nossa tecnologia. Todos usamos antenas de celular, tablet, computador, então é necessário ter isso, caso que é a base da comunicação sem fio, principalmente hoje. Mesmo. E é até interessante que você comentou tem pontos cegos, por exemplo, se você for em torre de transmissão de rádio, de sinais de celular, você tem um ponto perto da torre que não tem sinal. Seu celular fica sem sinal, que é justamente o ponto cego que a torre não recebe sinal, né? Então, as pessoas, pô, mas pela lógica tem que ter sinal, eu tô do lado da torre, mas tem um ponto que na engenharia da torre é determinado que ali não vai ter sinal, é um ponto cego, né? Então, é bem interessante isso. Essa parte que meio que desafia um pouco a lógica, né? Você teria que ter Sim. sinal ali. É isso É aí, isso. pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Nossa apresentação fica por aqui. Até mais. Valeu. Até Falou. logo. Tchau.